noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores assessores, boa noite. Sal da terra e luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do arqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata realizada no dia 16 de janeiro de 2023. Ato da sessão extraordinária realizada no dia 16 de janeiro de 2023. No dia 16 de janeiro de 2023, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Oliveira Gasparian, realizou-se sessão extraordinária com início às 10 horas, para a apreciação dos processos número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de 2023, conforme edital de convocação número 1 de 2023 e edital de convocação número 2 de 2023. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada na sequência da ata da sessão ordinária, do dia 21 de dezembro de 2022. O senhor presidente, em seguida, colocou a referida ata em discussão. O vereador José Fernando Schaeffer aproveitou para registrar que o senhor prefeito atender a sua solicitação referente à criação do Fundo Banco Digital do município. O vereador destacou que o projeto de lei fora enviado à casa e lembrou que o chefe do executivo prontamente atendera a sua sugestão, ressaltando que a medida beneficiaria os servidores públicos do município e também os comerciantes locais, com uma dinâmica melhor do que a do Big Card, oferecido à categoria naquele momento. O vereador José Fernando Schaeffer frisou que a aprovação do projeto de lei permitiria que o senhor prefeito instituísse um fundo que posteriormente originaria o Banco Municipal e emendou que, com a futura plataforma digital, seriam beneficiados os servidores públicos municipais e a população gasparense. O senhor presidente então colocou a ata da sessão ordinária do dia 21 de dezembro de 2022 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente registrou que, obedecendo à resolução número 111 de 17 de novembro de 2021, tomara posse no dia 1º de janeiro de 2023. Tomara posse no dia 1º de janeiro de 2023 a nova mesa diretora para o biênio 2023-2024, eleita por unanimidade na sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2021 e compostas pelos vereadores José Fernando Schaeffer, presidente, Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, Rosileia Gama, segunda vice-presidenta, Nilton Ney de Oliveira, primeiro secretário, Tiago Inês de Paula, segundo secretário. Continuando com os trabalhos, o senhor presidente anunciou que seria realizada a eleição dos integrantes da Comissão Permanente para o biênio 2023-2024, conforme preceituava o regimento interno da Casa. Para a Comissão Permanente de Justiça e Redação, foi eleita por unanimidade a chapa 1, formada pelas vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama, e pelo vereador Milton Mendes Henrique. Prosseguindo para a Comissão Permanente de Economia e Defesa do Consumidor, foi eleita por unanimidade a chapa 1, composta pelos vereadores Tiago Inês de Paula e Tiago Federico Maia, e pela vereadora Rosileia Gama. Na sequência, para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, foi eleita por unanimidade a chapa 1, composta pelos vereadores Maria Aparecida Ribeiro e pelos vereadores Tiago Federico Maia e Hamilton Mendes Henrique. Em seguida, para a Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, foi eleita por unanimidade a chapa 1, formada pelos vereadores Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama, e pelo vereador Tiago Federico Maia. O senhor presidente, então, registrou que estavam formados todas as comissões permanentes para o biênio 2023-2024. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou
agente legislativo Alexandre da Costa Simões, que explicasse aos legisladores as mudanças que tinham sido realizadas em 3 projetos de lei enviados à Casa. O senhor presidente destacou que ocorreram um equívoco pontual na digitação do artigo 1º do projeto de lei número 1 de 2023 e acrescentou que no projeto número 2 de 2023 fora corrigida a redação do item 1, que se referia à titularidade, com a retirada da palavra médio na expressão curso médio de graduação, visto que o correto era curso de graduação. O agente legislativo Alexandre da Costa Simões, em seguida, explicou que fora alterado o artigo 23 do projeto de lei número 7 de 2023 e inserido o artigo 26 na referida proposição. O senhor presidente solicitou ao servidor da Casa que realizasse a leitura do referido artigo, já com as alterações. O agente legislativo, Alexandre da Costa Simões, procedeu à leitura do artigo 23 do projeto de lei número 7 de 2023. Em seguida, passou-se a leitura do expediente que constou do processo número 1 de 2023, mensagem do Executivo 1 de 2023. Projeto de lei número 1, que altera o inciso 3 do artigo 1º da lei número 804, de 6 de junho de 2013 e da outras providências. De processo e mensagem do Executivo, ambos 2 de 2023, projeto de lei número 3, que altera a lei número 497, de 13 de dezembro de 2004 e da outras providências. De processo número 3, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos 3 de 2023, que altera a lei número 1158, de 4 de agosto de 2002 e da outras providências. De processo número 4 de 2023, mensagem do Executivo número 4 de 2023, projeto de lei número 4 de 2023, que altera a lei número 1175, de 15 de dezembro de 2022 e da outras providências. De processo número 5, mensagem e projeto de lei, ambos 5 de 2023, que altera o quadro de cargo de provimento efetivo, criando vaga e da outras providências. Do processo número 6, mensagem do Executivo número 6 de 2023, projeto de lei número 6 de 2023, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Planejamento, altera a lei número 79, de 25 de janeiro de 1995, criando e remanejando cargos no quadro permanente dos cargos dos servidores da Prefeitura Municipal de Comendador Levi Gasparian, parte 1, cargo de provimentos em comissão e da outras providências. De processo número 7, de processo, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos 7 de 2023, que institui o Fundo Banco Digital, Comendador, Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Comendador Levi Gasparian, e requerimento número 1 de 2023. Na sequência, passou-se as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 1 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, no qual solicitaram urgência especial na apreciação dos processos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 2023. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão, não havendo quem quisesse falar a respeito. O senhor presidente colocou o requerimento número 1 de 2023 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente então declarou que os processos número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de 2023 passariam a constar na ordem do dia e, na sequência, suspendeu a sessão para que os integrantes das comissões se reunissem para elegerem seus membros e para analisarem os referidos processos. Reiniciada a sessão extraordinária, o senhor presidente registrou que as comissões permanentes para o biênio de 2023 e 2024 ficaram assim definidas. A Comissão Permanente de Justiça e Redação foi composta pelos vereadores Hamilton Mendes Henrique, presidente, Rosileia Gama, vice-presidenta, e Maria Aparecida Ribeiro, membro. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento foi composta pelos vereadores Thiago Frederico Maia, presidente, Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidenta, e Hamilton Mendes Henrique, membro. A Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde foi composta pela vereadora Maria Aparecida Ribeiro, presidenta, pelo vereador Thiago Frederico Maia, vice-presidente, e pela vereadora Rosileia Gama, membro. A Comissão Permanente de Economia e Defesa do Consumidor foi composta pelos vereadores Thiago Inês de Paula, presidente, Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidenta, e Thiago Frederico Maia, membro. Continuando com os trabalhos, passou-se a ordem do dia com apreciação do processo
número 1 de 2023, mensagem do Executivo número 1 de 2023, que altera o inciso 3 do artigo 1 da Lei número 804 de 2013 e da outras providências. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 1 de 2023. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 1 de 2023, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente registrou que, por uma questão de ética e transparência, decidira se ausentar do plenário durante a apreciação do processo número 2 de 2023 e solicitou à vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, que ocupasse a presidência. O vereador ocupou a presidência e deu continuidade aos trabalhos. O vereador Nilton Neide Oliveira e Hamilton Mendes Henrique, com autorização da senhora presidenta, também se ausentaram do plenário. Passou-se então a análise do processo número 2 de 2023, mensagem do Executivo número 2 de 2023, projeto de lei número 2 de 2023, que altera a lei número 497, de 13 de dezembro de 2004 e da outras providências. Após a leitura dos pareceres das comissões, foram os mesmos aprovados em discussão. Foram mesmos colocados em discussão. O vereador Tiago Neide Paulo declarou seu voto contrário aos pareceres. A senhora presidenta então colocou os pareceres das comissões em votação, sendo os mesmos aprovados por 3 votos a 1. Votaram a favor dos pareceres o vereador Diego Simões de Lima Salgado, Tiago Federico Maia e Rosileia Gama. Votou contra o vereador Tiago Neide Paulo. Em atendimento ao requerimento do vereador Tiago Federico Maia, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 36 de 2022, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por 3 votos a 1. Votaram a favor da proposição os vereadores Diego Simões de Lima Salgado, Tiago Federico Maia e Rosileia Gama. Votou contra o vereador Tiago Neide Paulo. Prosseguindo, o vereador José Fernando Schaefer, reassumindo a presidência, e com a sua autorização, os vereadores Nilton Neide Oliveira e Hamilton Mendes Henrique retornaram aos seus lugares no plenário. Em seguida, foi analisado o processo mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos 3 de 2023, que altera a lei número 1158, de 4 de agosto de 2022 e da outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 3 em primeira votação, o projeto de lei número 3 de 2023. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 3 de 2023, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Continuando o trabalho, passou-se a apreciação do processo, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos 4 de 2023, que altera a lei número 1175, de 15 de dezembro de 2022 e da outras providências. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 4 de 2023. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 4 de 2023, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, foi apreciado o processo, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos 5 de 2023, que altera o quadro de cargos de provimento efetivo, criando vaga e dá outras providências. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também por unanimidade em primeira votação. Foi aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 5 de 2023. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 5 de 2023, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a análise do processo, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos número 6 de 2023, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Planejamento, altera a lei número 79, de 25 de janeiro de 1995, criando e remanejando cargos no quadro permanente de cargos dos servidores da Prefeitura do município de Comendador Livre Gasparian, parte 1, cargos de provimento em comissão, e da outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 6 de 2023. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação.
Após a leitura da emenda do projeto de lei número 6 de 2023, o mesmo foi colocado em discussão. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro ressaltou que acreditava que a criação da Secretaria Municipal de Planejamento iria não somente agilizar os trâmites burocráticos internos da Prefeitura, mas também as prestações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado e mesmo junto ao Ministério Público Estadual. O senhor presidente, então, colocou o projeto de lei número 6 de 2023 em segunda votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apreciado o processo, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos, número 7 de 2023, que institui o Fundo Banco Digital Comendador, Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e o Desenvolvimento Econômico e Social de Comendador Olívio Gasparian. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 7 de 2023. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 7 de 2023, foi o mesmo colocado em discussão. O vereador José Fernando Schaefer destacou que se tratava de uma importante medida a criação de um banco digital para a administração municipal e para o município como um todo, pelas benéficas iniciativas a que se propunha. O vereador Nilton Ney de Oliveira declarou que se preocupava com as questões ligadas à fiscalização do Banco Central como órgão regulador, porém acrescentou que a iniciativa era muito salutar e importante. O vereador Diego Simões de Lima Salgado elogiou o presidente da Câmara, o vereador José Fernando Schaefer e o senhor prefeito pela idealização e implantação do Banco Digital, que poderia trazer melhorias significativas para os empreendedores gasparienses. O senhor presidente, então, colocou o projeto de lei número 7 de 2023 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência, como não haviam mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente adiantou que, no dia 6 de fevereiro, seria realizada a primeira sessão ordinária do ano. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaefer, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Ney de Paula, Tiago Federico Maia, Diego Simões de Lima Salgado e Hamilton Mendes Henrique, e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama. Encerrando a sessão, dos trabalhos elaborou-se a presente ata que vai por mim, primeiro secretário, datado assinado, comendador Olívio Gasparian, 16 de janeiro de 2023. Lida a ata, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo passamento aí do primo do nosso amigo Hamilton Mendes, né? E também agora à tarde, o falecimento do Ronaldo Ragazzi. Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio a todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Comendador Olívio Gasparian, 11 de janeiro de 2023, mensagem número 10 de 2023. Assunto: autoriza desconto mensal de parcelas de plano de saúde e funerária em folha de pagamento do servidor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, sirvo do presente para encaminhar a esta douta casa, conforme anexo, o projeto de lei número 10 de 2023, que autoriza
desconto mensal de parcelas de plano de saúde e funerária em folha de pagamento do servidor. O projeto de lei em comento tem como objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a proceder ao desconto mensal de parcelas correspondente ao contrato de prestação de serviço de plano de saúde e funerário em folha de pagamento do servidor municipal que tenha aderido a um ou aos dois tipos de serviço. Ressalta-se que o supramencionado desconto somente ocorrerá na forma e mediante disposições que examinam a administração pública que eximam a administração pública de responsabilidades existentes no liame obrigacional pactuado entre os servidores e as respectivas seguradoras privadas, bem como o valor a ser descontado da remuneração do servidor não ultrapasse o permitido em legislação. Enfatiza-se ainda que a possibilidade da administração firmar plano coletivo de assistência à saúde disponibilizados aos servidores dependerá da adesão individual dos mesmos, de forma voluntária e que assegure com garantias pré-determinadas. Sublinha-se que, considerando a correria do dia a dia que todos aqueles que desempenham funções externas se submetem, a administração pública vislumbrou que o procedimento de desconto em folha de pagamento inerentes a serviços prestados por seguradoras privadas se apresentarão como um simplificador aos servidores em relação à regular obrigação de cumprirem os encargos pecuniários adstritos à sua incumbência. Certo da habitual atuação de Vossas Excelências e seus digníssimos pares pensarão o projeto, que é de grande importância para os servidores do nosso município, aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências, a Vossa Excelência e demais pares, protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Maranhão. Projeto de lei número 10, de 2 de fevereiro de 2023, que autoriza o desconto mensal de parcelas de plano de saúde e funerária em folha de pagamento do servidor. O povo do município de Comendador Veiga Paranhão, por meio de seus representantes legais, decreta e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder ao desconto do valor correspondente ao contrato de prestação de serviços de saúde e plano de assistência funerária em folha de pagamento do servidor que aderir a um ou aos dois tipos de serviços junto às seguradoras privadas. Artigo 2º. Qualquer empresa seguradora de plano de saúde ou plano de assistência funerária poderá oferecer a contratação ao servidor do município, garantindo-se os descontos na folha de pagamento do servidor nos termos da presente lei. Parágrafo 1º. Para que se proceda ao desconto na forma prevista no caput, será necessário que a seguradora de plano de saúde ou plano de assistência funerária firme convênio/contrato com a administração municipal, em que se garantam as exigências estabelecidas na presente lei. Parágrafo 2º. Obrigatoriamente deverá constar do convênio/contrato previsto no parágrafo anterior cláusula expressa pela qual a empresa conveniada isenta a administração de qualquer responsabilidade em face do vínculo obrigacional firmado para a prestação dos serviços relacionados ao plano de saúde ou plano de assistência funerária. Artigo 3º. Somente será permitido o desconto a que se refere esta lei se o total do desconto em folha com convênios/contratos e outros contratos voluntariamente firmados pelo servidor não exceder a 30% de sua remuneração. Parágrafo único. Não serão contabilizados para fins do cálculo do limite estabelecido no caput os valores descontados para o regime próprio de previdência ou previdência municipal, imposto de renda e para outras contribuições de natureza compulsória. Artigo 4º. O município de Comendador Veiga Paranhão poderá firmar plano coletivo de assistência à saúde para adesão individual e de forma voluntária pelos servidores, desde que se assegure das seguintes garantias. Inciso 1. O valor da mensalidade a ser paga pelo servidor deverá estar dentro de parâmetros de mercado constatado mediante pesquisa realizada. Inciso 2. A
cobertura do plano de assistência funerária deve estar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Inciso 3. A cobertura do plano de saúde deve estender-se moléstias profissionais e ao tratamento de acidente de trabalho e suas consequências. Inciso 4. A operadora do plano de saúde contratada deverá estar regularmente registrada na Agência Nacional de Saúde. Inciso 5. O contrato deverá ter cláusula pela qual a asseguradora de plano de saúde se obriga a notificar a administração até o dia 15 de cada mês quanto ao valor exato dos débitos a serem descontados da folha de pagamento dos servidores. Artigo 5º. O município de Comendador Oliveira Gasparian poderá firmar plano coletivo de assistência funerária para adesão individual e de forma voluntária pelos servidores, desde que se assegure das seguintes garantias. Inciso 1. O valor da mensalidade a ser paga pelo servidor deverá estar dentro dos parâmetros de mercado, constatado mediante pesquisa realizada. Inciso 2. A cobertura do plano de assistência funerária deve estar dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal número 13.261 de 2016. Artigo 6º. Havendo previsão orçamentária e regulamentação por decreto, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a subsidiar parcialmente o plano de saúde a favor dos servidores. Artigo 7º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cláudio Manarino, prefeito. Mensagem número 11 de 2023. Assunto: regulamenta no âmbito do município de Comendador Oliveira Gasparian a destinação dos honorários de sucumbências fixados judicialmente aos procuradores e subprocuradores municipais, nos termos do artigo 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil. Fixa critérios para o rateio dos valores e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus digníssimos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 11 de 2023, que regulamenta no âmbito do município de Comendador Oliveira Gasparian a destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente procuradores e subprocuradores municipais, nos termos do artigo 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil, fixa critérios para rateio dos valores das outras providências. O projeto de lei, ora submetido a essa Casa Legislativa, visa disciplinar, no âmbito da Procuradoria-Geral do município, órgão máximo da Advocacia Pública Municipal de Comendador Oliveira Gasparian, a obrigação legal do repasse aos procuradores jurídicos e demais agentes que exercem a advocacia na esfera do Poder Executivo Municipal, dos honorários de sucumbência, arbitrados e ou decorrentes de acordos nas ações, causas e procedimentos em que o município de Comendador Oliveira Gasparian for parte. Nesta senda, vale esclarecer que os honorários sucumbenciais são aqueles que a parte vencida é obrigada a pagar para que a parte vencedora do processo, merecendo destaque no que tange ao ente municipal o fato de que os honorários de sucumbência não constituem encargos ao erário na hipótese de ganho de causa pela municipalidade, sendo pagos única e exclusivamente pela parte sucumbente, de modo que a proposta em comento não gera despesa aos cofres públicos. Trata-se de valor fixado contra o adversário derrotado em toda a demanda judicial. Tal numerário advém de condenação fixada em sentença judicial em conformidade com o artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, desde 18 de março de 2016, data do início da vigência da Lei Federal número 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, que estabelece em seu artigo 85, parágrafo 19, que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Tais numerários devem ser repassados aos procuradores e subprocuradores que exercem a advocacia pública no âmbito do Poder Executivo Municipal, ressalvando-se que os últimos somente farão jus à sua percepção
no caso de estarem preenchidas de forma cumulativa determinadas condições legais. No caso de vitória judicial do município de Comedora de Gasparian, o seu adversário litigante é condenado também a pagar os honorários advocatícios, cujo desembolso é exclusivo da parte contrária e jamais da Fazenda Pública. Quando o município se sagra vitorioso nas demandas judiciais, o derrotado deve pagar ao advogado adversário a verba honorária sucumbencial. E impende considerar que esta verba denota evidente incentivo à atuação dos procuradores e subprocuradores municipais que, com efeito, se dedicam aos feitos judiciais em que a Fazenda é parte e obtém vitórias. Nesse contexto, impositivo pontuar que, após a edição da súmula número 47 do Supremo Tribunal Federal e recentemente com o início da vigência do novo Código do Processo Civil, restou assentada no ordenamento jurídico brasileiro a natureza alimentar dos honorários, bem como o fato de ser direito e prerrogativa da advocacia pública sua percepção, visto que é de natureza do representante judicial. O fato de ser advogado e não a substância da parte, ser entidade pública ou privada, que importa para a aferição do direito aos honorários. Também cumpre consignar que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil já sumulou a matéria da seguinte forma: súmula número 8, os honorários constituem direito autônomo dos advogados, sejam ele público ou privado. A apropriação dos valores pagos a título de honorários sucumbenciais como se fossem verbas públicas pelos entes federados configura a apropriação indevida. Nesse diapasão, necessário explicar que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Federal nº 8.906 de 94, Estatutos da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, no seu ministério privativo, o advogado presta relevante serviço público e exerce função social. A advocacia pública é atividade com alta relevância social, reconhecida expressamente pelo artigo 131 da Constituição da República Federativa do Brasil como indispensável à administração da justiça, e nesta condição se concretiza o numunus público, que é o exercício em benefício da coletividade, da ordem jurídica e social, e que assume, na plenitude, tanto no desempenho das funções consultivas, quanto nas de patrocínio judicial do interesse público, dentre outras, as múltiplas incumbências da defesa do controle da legalidade e de constitucionalidade dos atos administrativos e legais, da melhor solução dos litígios, dos valores republicanos e do regime democrático. Sendo assim, com a proposta consubstanciada no projeto de lei em questão, almejamos, além de promover a valorização e o fortalecimento da advocacia pública municipal, assegurar mecanismos adequados para viabilizar e possibilitar a concretização do direito legítimo e prerrogativa legal que têm esses profissionais ao recebimento dos honorários que lhes pertencem por expressa disposição legal. Ressalta-se assim que os honorários advocatícios, sucumbenciais ou extrajudiciais não podem ser vistos como fonte de receita do município ou de qualquer ente público, uma vez que se trata de vantagens relativas à natureza do trabalho e da função, fruto de serviços efetivamente realizados e amparados legalmente. Outra assim, na esteira do alhures citado, insta a destacar que o projeto de lei em tela não contempla criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, razão pela qual é desnecessária a elaboração do impacto orçamentário financeiro nos termos do disposto da Lei Complementar nº 101 de 2000. Certo da habitual atuação de Vossas Excelências e digníssimos pares, dispensarão o projeto de lei, que é de grande importância para o nosso município. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e seus demais pares protesto de elevada estima
e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 11, de 2 de fevereiro de 2023. Regulamenta no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian a destinação dos honorários de sucumbências fixados judicialmente aos procuradores e subprocuradores municipais nos termos do artigo 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil, fixa critérios para o rateio dos valores e da outras providências. O povo do município de Comendador Levi Gasparian, por meio de seus representantes legais, decreta e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei regulamenta no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian a destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente aos procuradores e subprocuradores municipais nos termos do artigo 19, no termo do artigo 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil, fixa critério para rateio dos valores da outras providências. Artigo 2º. Os honorários de sucumbência fixados em decisões judiciais por arbitramento ou acordo nos processos em que o município de Comendador Levi Gasparian, suas eventuais autarquias e fundações públicas figurarem no polo ativo ou passivo, serão destinados aos procuradores e subprocuradores municipais nos termos desta lei. Artigo 3º. Os honorários advocatícios de sucumbência de que trata esta lei são verbos de natureza privada, não constituindo encargos do Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. É de responsabilidade exclusiva da parte sucumbente ou devedora o pagamento integral dos honorários de sucumbência, nos termos da condenação judicial, no arbitramento ou acordo. Parágrafo 2º. Os valores atinentes aos honorários de sucumbência serão depositados em conta corrente única e específica para fins de destinação nos termos previstos nesta lei. Artigo 4º. Os percentuais relativos aos honorários devidos aos procuradores e subprocuradores pela cobrança judicial da dívida ativa do município passarão a ser pagas pelo executado nas seguintes proporções. Inciso 1. Não podendo exceder o limite de 20% do valor da causa, quando ajuizada a execução e discutida em justiça até o trânsito em julgado. Inciso 2. Não podendo exceder o limite de 10% do valor da causa, quando houver acordo judicial antes do trânsito em julgado. Inciso 3. Em hipótese alguma, haverá cobrança de honorários em acordos e parcelamentos administrativos se a dívida ativa ainda não estiver ajuizada. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, o percentual de honorários definido na linha A e B será pago aos procuradores e subprocuradores antes do recolhimento aos cofres públicos. Parágrafo 2º. Os honorários sucumbenciais serão repassados aos procuradores e subprocuradores municipais em partes iguais, até o 10º dia útil de cada mês, ressalvados o disposto no artigo 9º desta lei. Parágrafo 3º. A remuneração dos membros da Procuradoria, acrescidos os honorários sucumbenciais, não poderá ultrapassar a remuneração do prefeito municipal nos termos do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Havendo qualquer saldo na conta honorários ao final de cada mês, em decorrência da observação do limite constitucional previsto no parágrafo 3º deste artigo, os valores permanecerão depositados, podendo constituir saldo para transferência no mês subsequente. Artigo 5º. Constituirão as entradas financeiras de honorários sucumbenciais. Inciso 1. Os valores pagos a título de honorários advocatícios, oriundos do pagamento de débitos devidamente constituídos em dívida ativa. Inciso 2. Os valores advindos do levantamento de alvarás judiciais referentes a honorários sucumbenciais em processos nos quais o município de Comendador Levi Gasparian seja parte. Inciso 3. Os rendimentos e juros provenientes da aplicação financeiras dos recursos da conta de honorários sucumbenciais do município de Comendador Levi Gasparian. Artigo 6º. Serão destinatários do rateio dos honorários sucumbenciais a que se refere esta lei. Inciso 1. O procurador municipal, o procurador-geral do município, nomeado na forma da lei. Inciso 2. O subprocurador-geral nomeado na forma da lei.
Inciso 3. Os procuradores e subprocuradores ocupantes de cargo de provimento efetivo nomeados na forma da lei. Artigo 7º. Os honorários sucumbenciais previstos nesta lei serão partilhados equanimemente entre os titulares dos cargos de advocacia pública mencionados no artigo anterior, desde que estejam em exercício no momento da percepção da verba honorária sucumbencial a ser rateada. Parágrafo 1º. Considera-se em efetivo exercício o procurador ou o subprocurador que na data do rateio esteja: inciso 1, em gozo de férias regulamentares; inciso 2, em gozo de licença para tratamento de saúde; inciso 3, em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família; inciso 4, licença gestante, a adotante e licença paternidade. Parágrafo 2º. Não se considera em efetivo exercício o procurador ou subprocurador que na data do rateio esteja: inciso 1, licenciado para tratamento de interesses particulares; inciso 2, licenciado para campanha eleitoral; inciso 3, licenciado para acompanhar cônjuge ou companheiro; inciso 4, licenciado para qualificação profissional; inciso 5, afastado para exercício de mandato eletivo; inciso 6, afastado da função para cumprimento de punição após regular processo administrativo; inciso 7, exonerado; inciso 8, aposentado. Artigo 8º. O rateio dos honorários sucumbenciais será feito preferencialmente por quadrimestre ou mediante requisição, aplicada a seguinte fórmula de divisão: inciso 1, 90% do montante apurado será destinado ao rateio entre os titulares do direito descrito no artigo 5º desta lei. Inciso 2, 10% serão investidos na Procuradoria-Geral do município de Comendador Levi Gasparian. Parágrafo 1º. O valor a ser investido na Procuradoria-Geral do município de Comendador Levi Gasparian poderá ser acumulado por um período de até 12 meses. Parágrafo 2º. O saldo em conta acumulado durante 12 meses e não utilizado será rateado na forma do inciso 1 e 2 do caput deste artigo. Artigo 9º. Os honorários serão partilhados igualmente entre os procuradores do município e que estejam em exercício no momento da percepção da verba honorária a ser rateada. Parágrafo único. Na hipótese de ser autorizada em favor de algum dos procuradores de que trata esta lei carga horária inferior ao previsto em lei, o valor referente aos honorários será equivalente e proporcional à carga horária correspondente. Artigo 10. Os valores de que trata a presente lei serão repassados aos seus titulares na forma e prazo fixados no parágrafo 2º do artigo 4º. Parágrafo 1º. A Secretaria de Administração consignará os valores dos honorários no pagamento dos procuradores e subprocuradores sob forma de rúbrica honorários advocatícios sucumbenciais. Parágrafo 2º. Cabe à Secretaria de Administração proceder à retenção em apartado do imposto de renda na fonte dos valores especificados e pagos na forma do parágrafo 1º, cujo produto desta arrecadação caberá à União, nos termos do artigo 153, inciso 3, combinados com o artigo 158, inciso 1 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Os valores percebidos como honorários advocatícios sucumbenciais pelos procuradores e subprocuradores municipais, nos termos desta lei, não se incorporam ao seu padrão de vencimentos, para qualquer efeito, não gerando, portanto, direito futuro. Parágrafo 4º. Não incube contribuição previdenciária sobre os valores distribuídos na forma desta lei. Parágrafo 5º. Nos processos em que o alvará for expedido de forma automatizada para a conta do município de Comendador Levi Gasparian, assim como nos casos em que houver pagamento administrativo,
A Secretaria Municipal de Fazenda deverá proceder à imediata transferência dos valores relativos aos honorários advocatícios para a conta dos honorários sucumbenciais do município de Comendador Levi Gasparian. Parágrafo 6º. No caso do pedido de parcelamento extrajudicial protocolizado após o ajuizamento da ação de execução fiscal ou em se tratando de parcelamento judicial, o valor dos honorários advocativos será de 10% do valor parcelado. Parágrafo 7º. O percentual que se refere ao parágrafo 6º será previamente noticiado ao optante pelo parcelamento, cabendo à Secretaria da Fazenda informar o número da conta corrente do fundo para fins de depósito / transferência eletrônica, bem como instruir o depositante que o faça de forma identificada. Artigo 11. Os valores relativos aos honorários advocatícios serão levantados preferencialmente pelos procuradores e subprocuradores municipais atuantes no processo e transferido automaticamente para sua conta bancária específica de honorários sucumbenciais. Parágrafo 1º. O procurador ou subprocurador do município atuante no processo deverá requerer que os honorários advocatícios sejam objeto de alvará apartado, bem como que sejam creditados na conta bancária específica de honorários sucumbenciais. Artigo 12. O percentual previsto no artigo 8º, inciso 2, será despendido para o reaparelhamento da Procuradoria e ou aperfeiçoamento dos servidores lotados na Procuradoria-Geral do município. Parágrafo 1º. Considera-se reaparelhamento da Procuradoria-Geral do município de Comendador Levi Gasparian o investimento em equipamentos e uso interno da Procuradoria, tais como livros, computadores, móveis, utensílios, software de programas e congêneres. Parágrafo 2º. O aperfeiçoamento será o auxílio para participação em cursos, seminários, congressos, treinamentos, especializações, lato sensu e eventos de interesse do órgão de classe. Parágrafo 3º. Os investimentos na Procuradoria-Geral decorrentes de aplicação dos recursos provenientes dos honorários advocatícios sucumbenciais não excluem a necessidade de investimento público na ampliação e manutenção do órgão. Artigo 13. Os valores auferidos a título de honorários não se incorporarão à remuneração dos servidores, salvo para a apuração do teto remuneratório previsto na Constituição da República, nem constituirá base para cálculo de nenhuma vantagem remuneratória. As disposições desta lei, artigo 14, as disposições desta lei são aplicáveis às ações judiciais em curso em que seja parte o município de Comendador Levi Gasparian, suas autarquias e fundações. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de Lei número 1 de 2023. Sentido, senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do doutor plenário o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre a proibição da cobrança de sacolas plásticas por parte de estabelecimentos comerciais e da outras providências. Artigo 1º. Ficam proibidos os estabelecimentos comerciais instalados no município de Comendador Levi Gasparian de cobrarem aos consumidores o fornecimento de sacolas descartáveis de material biodegradável, sacolas de papel ou similares, utilizados para o acondicionamento e transporte dos produtos adquiridos no varejo. Artigo 2º. A presente lei não altera a obrigatoriedade de que as embalagens descritas no artigo anterior sejam compostas de material proveniente de fontes renováveis e de material reciclado. Artigo 3º. Os estabelecimentos comerciais terão um prazo de 45 dias para adequar a presente lei a contar da data de sua publicação. Artigo 4º. Os estabelecimentos comerciais que infringirem a presente lei sofrerão as penalidades contidas no decreto regulamentador a ser expedido pelo Poder Executivo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Justificativo. A presente lei visa
tirar dos ombros da população o peso do custo das sacolas plásticas utilizadas em estabelecimentos comerciais do município de Comendador Olívio Gasparian. Por outro lado, determina que os estabelecimentos comerciais utilizem sacolas compostas de material proveniente de fontes renováveis e de material reciclado, favorecendo assim o meio ambiente e não desobedecendo a legislação estadual em vigor. Comendador Olívio Gasparian, 6 de fevereiro de 2023, José Fernando Schaeffer, vereador. Indicação número 2, indicação número 1 de 2023. Indicação número 2 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que a subscreve nos termos regimentais, indica um envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize estudos com o objetivo de oferecer o auxílio alimentação, benefício de natureza indenizatória no âmbito do município, também aos servidores públicos municipais que estiverem no período de férias. Justificativo. O justificativo para a presente indicação é atender a reivindicação dos servidores públicos municipais e proporcionar a ampliação de importante benefício para a categoria. Comendador Olívio Gasparian, 6 de fevereiro de 2023, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Moção número 1 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, requer nos termos regimentais que seja registrado nos anais desta casa a moção de parabenização aos seguintes servidores lotados no posto regional de polícia técnico-científica de Três Rios, em razão dos serviços prestados à população gaspariense, o que os tornam dignos merecedores do reconhecimento público. Yuri Rodrigues de Santa Rosa, perito criminal, ID número 2, 965, 985, 969, 985-1. Pedro Paulo de Souza, servente, ID número 2, 997, 924-2. Rafael Marques de Jesus Pinto, perito papiloscopista, ID número 5-103-183-3. Ramon Brito Pereira, perito papiloscopista, ID número 5-095-697-3. Rodrigo Campos dos Passos, perito criminal, ID número 5-035-468-0. Suemar Silva Moreira, perito papiloscopista, ID número 4-266-830-1. William Carvalho Faria, oficial de cartório policial, ID número 4-385-834-1. Ulisses de Lima Alvim, perito papiloscopista, ID número 5-096-140-3. Comendador Olívio Gasparian, 6 de fevereiro de 2023, José Fernando Schaeffer, vereador. Moção número 2 de 2023. Elegido senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, requer em termos regimentais que seja registrado nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Everton Pereira, gerente de produção da empresa Engates Brucker, em razão de seu trabalho para a expansão da empresa, com o intuito de colaborar para a geração de empregos para os gasparienses, o que o torna digno e merecedor do reconhecimento público. Comendador Olívio Gasparian, 6 de fevereiro de 2023, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Moção de parabenização número 3 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, requer nos termos regimentais que seja registrado nos anais desta casa a moção de parabenização ao senhor André Gustavo Martins Cunha, empresário da Engates Brucker, em razão de seu investimento para proporcionar à população gaspariense mais oportunidades de trabalho e por suas ideias inovadoras, com o intuito de colaborar para a geração de empregos
o que o torna digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 6 de fevereiro de 2023, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Moção número 4 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requer nos termos regimentais que seja registrado nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Wanderson Martins da Cunha, empresário da empresa Engates Brooker, em razão de seu investimento para proporcionar à população gaspariense mais oportunidade de trabalho e por suas ideias inovadoras com o intuito de colaborar para a geração de empregos, o que o torna digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 6 de fevereiro de 2023, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Passando aí as pequenas comunicações, o nobre colega Diego iria à tribuna, mas abriu mão. Então nós vamos colocar em discussão as indicações. A indicação, né? Sobre a indicação do nobre colega, está pedindo referente aí à questão dos servidores que estão de férias, né? Mas não sei qual é a determinação e a regulamentação do executivo sobre essa questão. Só para a gente ter a noção, né? Porque quando foi através de lei e existe uma regulamentação, eu não tenho certeza se o executivo vai poder fazer essa benevolência aos servidores de férias ou de licença-prêmio, embora sejam servidores e estarão em gozo de seus descansos, né? Mas está de parabéns, senhor presidente. Como eu disse aí na indicação, a gente estudar a melhor forma, né? Estudar a lei a fundo, talvez fazer uma emenda, o executivo fazer uma emenda e buscar trazer esse benefício aí para as pessoas que estão de férias, né? Já recebe os 11 meses, por que não fechar o ano? É porque nós entramos até uma discussão, até a nobre colega também, já conversamos sobre isso, para os aposentados Levi Prev, para que pudesse dar também esse benefício e, infelizmente, devido a lei, né? E a questão da regulamentação, infelizmente não pôde contemplá-los, mas a indicação está indo para o executivo para que venham ser apreciadas. Perfeito. Então, na quarta-feira estarão para ser apreciado, para ser votado, né? O projeto de lei do Executivo 09, 010 e o processo aqui que é o das sacolas plásticas. Não, cadê? O Executivo 89 e o processo 10, que é até da minha autoria aí, a questão aí da não cobrança da sacola plástica. Eu acho que vários municípios já estão trabalhando, já trabalham sobre isso, né? Existe uma lei estadual também. Então, a gente sabe que 7 centavos cada sacolinha faz uma diferença enorme. Eu tenho certeza, nós temos a certeza que os comerciantes, né, eles vão diluir isso nos produtos, mas pelo menos na nossa cara ali, o senhor quer sacolinha? Então tem que passar ali a questão dos 7 centavos. Então isso vem ajudar os nossos munícipes. Então tudo que for, ainda que seja centavos, a gente vai estar ajudando o povo gaspariense.
para trabalhar com os nossos comerciantes. Então é preciso que haja doação dos dois lados. O prefeito tem mostrado muita vontade de colaborar com os nossos comerciantes, do maior ao menor, e é preciso então que também os comerciantes doem alguma coisa, não para o prefeito, mas para a população gaspariense. Correto. Referente às moções, eu gostaria de falar sobre as moções aí da perícia, né? Muito embora o nome aqui vem como Posto Regional de Polícia Técnico-Científico de Três Rios, mas é porque a referência naquela oportunidade o Estado colocou Três Rios, mas atende a todos os municípios, são 5 municípios aqui da região. Então a gente tem, fora Três Rios, só Barra do Piraí, que eu estava conversando até com o Yuri, que é o perito criminal responsável, né? E o outro é só Volta Redonda. E temos também Teresópolis. Então a gente estava ele até pediu um socorro para a gente poder chegar até ao governador para que o posto de Três Rios não seja fechado. Agora imagina, nós já passamos por isso uma vez, não sei se os novos colegas lembram, que a perícia precisava, morria uma pessoa de acidente, ficava ali, eu já vi até por 24 horas o corpo ali, porque tinha que vir de Teresópolis. Então estamos trabalhando em comum acordo com os outros presidentes, com alguns deputados, né, que a gente tem conhecimento, para que o governador possa providenciar e construir um setor para eles, porque hoje eles funcionam na antiga delegacia, lá nos fundos. É um local insalubre, já tive a oportunidade de ir até o local. Então a gente sabe, ainda que pudesse ser lá naquele local, mas lá tem muitos produtos ainda apreendidos, ainda mais com a questão de apreensão aqui de produtos pirateados, né, da barreira fiscal, e lá realmente está lotado. A gente vai estar levando essa demanda até o governo do estado para que possa contribuir também para a nossa cidade e para a nossa região. Eu vou até adiantar, na verdade são 24 servidores que compõem a escala de serviço deles. Eu não quis colocar os 24 aqui hoje, mas em 2 sessões estarão também sendo pedido, que isso aqui ajuda para promoção, ajuda para algum benefício para eles. Então eu coloco a indicação primeiro, né, em votação. Vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Coloco as moções em discussão. Em votação. Vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Então, como não há mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos de hoje e até a próxima sessão, se Deus permitir.